Olha, a gente está recebendo aqui no estúdio, 7 horas e 7 minutos agora, o doutor Francisco Mendonça, advogado especialista em direito bancário. Muito bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Bom dia a todos, um prazer estar aqui com vocês. A última vez que o senhor veio aqui, a mais recente, na verdade, criou muita polêmica, né? O assunto é muito bom, né? E dessa vez a gente vai falar sobre o cartão de crédito, que segue como um tipo de dívida muito comum entre os consumidores brasileiros, mesmo apresentando os custos mais elevados. Quase 90% das famílias endividadas com cartão de crédito, segundo uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, divulgada na semana passada. Doutor, o que levou tantas famílias a se endividarem com o cartão de crédito? Ele é muito fácil e as pessoas, lógico, né, como tudo na vida, tem que tomar um cuidado extremo. Não tenha dúvida, o cartão de crédito e o cheque especial são as duas modalidades de crédito mais rápidas e acessíveis. Então, em qualquer dificuldade que a pessoa tenha, esse recurso está disponível na conta. O grande problema é o uso desse cartão de crédito e o uso do cheque especial de maneira indiscriminada. O cartão de crédito é uma ferramenta muito interessante para os consumidores, porque você pode ter um controle até das suas contas, mas o essencial é que você pague essa fatura integralmente no dia do vencimento. A partir do momento que se começa a pagar valores mínimos e parcelar esses valores, aí a dívida começa a crescer de uma forma exponencial e aí o controle acaba sendo perdido e isso vira o efeito da bola de neve. Bola de neve, e que o consumidor não consegue sair mais Quer dizer, dessa situação. Tem que pagar integral, né? Sempre. Porque se pagar parcial, vai jogando lá para frente. Vai jogando. Os juros, ele acontece sobre o que fica devendo ou já é mensalmente embutido? Por exemplo, eu paguei só X. Eu devo 500, vai. Paguei 200, que é meu percentual ali que eu devo pagar, não paguei na totalidade. Os juros gera mensalmente ou ele gera naquele curto ou naquele valor que eu deixei de pagar? Existem cartões que você tem a opção de fazer pagamentos antecipados, mas não são todos os cartões. Se você tem 500, pagou 200, ficou devendo 300, vai incidir o juros sobre esses 300 por um período de 30 dias. Quando passar esses 30 dias, você vai pagar. Você vai ter aquele saldo que você não pagou, mais outras compras que foram efetuadas, e o juro vai incidir exatamente sobre esses 300. Só que no próximo mês, o que pode acontecer é que se você não tiver condição de pagar a fatura integral, você vai aumentar o seu saldo devedor, incidindo mais juros sobre esse saldo devedor. Entendi. E isso vai fazer aquela cascata de juros. Vixe, aí sim, hein? Esse percentual tão alto chega a ser novidade ou sempre foi assim, doutor? Não, aumentou muito. A pandemia contribuiu muito para isso. A gente tem taxas altas de desemprego, mas eu costumo dizer o seguinte, que o endividamento, ele não é o efeito, na verdade, ele não é uma causa, ele é um efeito. Então, não adianta só... É uma consequência, né? Você não pode... Você comprou, você tem que pagar. O grande problema é você... Exatamente. O grande problema é você se disciplinar financeiramente para que você não use esse tipo de limite de crédito. Uma situação muito comum em cartão de crédito é que as pessoas acabam usando o cartão de crédito para despesas que são recorrentes. Ou seja, você tem despesas que você vai pagar todo mês. Você vai pagar alimentação, você paga todo mês. Conta de luz, você paga todo mês. Já existem bancos financiando no cartão esse tipo de pagamento. Então, você não tem o recurso para pagar uma determinada conta esse mês. Mas aquela conta, você vai ter uma nova conta no próximo mês. Então, além de você ter que pagar o parcelamento da anterior, você tem aquela que tem que pagar. Então, a disciplina financeira é muito importante. O cartão de crédito não é dinheiro na mão, isso você está querendo dizer? Não, mas muita gente coloca o cartão de crédito como se fosse renda, e ele não é renda. Isso que eu estou querendo dizer, porque você mesmo. joga lá para frente, você joga no meu caso pro dia 11, todo dia 11 aquela ladainha, né? Aquele chororô. Mas você joga lá para frente, você faz duas dívidas? Você faz duas dívidas, não é que você faz duas dívidas, você vai pagar os juros da anterior, mas você está continuando a comprar. Continuando a comprar. Vixe, aí danoso. Né? Você tem que enfrentar o endividamento de uma forma muito clara. Primeira coisa é saber exatamente o que você ganha e o que você gasta, sem considerar suas dívidas nesse primeiro momento. Porque isso vai te dar uma radiografia da tua situação financeira. Se você gasta mais do que você ganha,
não tem, essa conta não vai fechar nunca. Não fecha. Então, o grande problema é que as coisas vão andando de uma forma meio que embolada. Mas aí é uma outra questão. Sim, aí sem é uma dúvida. outra questão financeira que a gente deve discutir, sim. Sim. Mas eu não sei se a gente consegue entrar hoje no assunto, que é não, viu, Flavinha? É não fazer contas a mais do que você ganha. Exatamente. Isso é uma outra história, doutor. Guarde isso no seu caderninho, já vou anotar aqui, deixa eu trazer depois. Não gaste mais do que você ganha, porque senão lá na frente a corda arrebenta. Aí lascou. E eu vou além, Caparelli. Não é só não gastar mais do que ganha. É ter uma prevenção do que pode acontecer de imprevistos. Porque a vida é cheia de imprevistos. Vixe, Maria. Você pode muitas vezes ter um orçamento controlado, mas ali você pode ter um problema de saúde, você pode precisar de um Isso. medicamento, você pode ter o teu carro que quebrou e você não estava esperando. É importante não gastar mais do que se ganha, mas também construir reserva. Doutor Francisco, qual a dica que o doutor dá para as pessoas que entraram nessa dívida? Fazer uma negociação? Existe até uma previsão legal em que quando o banco percebe que o consumidor, que o correntista, ele está com uma modalidade de crédito muito cara, existe até uma previsão legal que o banco tem uma obrigação de notificar esse consumidor que ele está fora de um perfil econômico e de uma taxa de juros que não é favorável a ele. Quem avisa? O banco deveria fazer isso. Deveria. Existe previsão Ah. legal para isso. Agora, o que você tem que fazer num primeiro momento? Você tem que trocar uma dívida que é muito cara para uma dívida que seja uma dívida mais barata. Então, se você tem uma dívida no cartão de crédito que você não está conseguindo pagar a fatura integralmente e vai ter que parcelar isso ou vai estar fazendo pagamentos mínimos, o ideal é que você tome um recurso como um CDC, por exemplo, um crédito parcelado, onde você vai pegar um valor com uma taxa de juros muito mais baixa, vai pegar esse recurso, vai quitar esse cartão de crédito e vai ter uma parcela fixa mensal. Agora, é importante fazer o quê? Depois que você negocia esse débito com uma modalidade mais barata. É o que eu chamo de usar o efeito tesoura. Pega a tesoura e corta o cartão de crédito e não usa mais. Porque senão você vai pagar, vai ter uma nova dívida que você está contraindo para resolver o problema do cartão, mas se você continuar gastando no cartão de crédito, porque agora os limites voltaram e você não tem mais um comprometimento maior, você vai criar uma nova dívida. Eu novamente. ainda sou a favor de ter uma educação financeira Sem Sim. dúvida. mais adequada para que a pessoa possa usufruir sim desse bem, Sim, que é um bem. claro. Né? O cartão de crédito ele pode ser útil a qualquer momento, ok, mas de uma forma controlada. É como se fosse... Já pensei em picar o meu várias vezes, aí fui É a faca, entender. né? É a faca, né? A É. faca, ela pode cortar o bife ou cometer um homicídio. Depende da forma que você usa. Exato, exatamente. É exatamente isso. Se você usar o seu cartão de crédito com sabedoria, dentro de um planejamento, é ótimo. Você vai ter acesso a bens de consumo, você vai conseguir comprar, você vai conseguir administrar isso com tranquilidade. Vamos a quem entende tudo de economia. Esse é controlado. Esse controla. Controla ou não controla? Oh, se controla. Ele até sabe que eu falei dele, tá vendo? Doutor, reza a história que um banqueiro e um advogado se encontraram no céu. Aí juntos... Meio difícil, hein, Cavena? Pois é, aí é que tá o erro, porque Qual advogado... dos dois não vai, doutor? Os Olha, eu dois, espero que seja Ad- banqueiro. advogado e banqueiro não vão Gostei pro dessa. céu. Não vão Ele pro céu. ele Não vão mesmo pro fez céu. piada com É. ele. Ou Isso com é a o coisa banqueiro. mais... Eu ia te perguntar onde tá o erro. Porque advogado e banqueiro não vão pro céu. É verdade. Ah, Banqueiro, principalmente, que vive de usurpar o bolso do pobre, o bolso do contribuinte, seja ele rico, pobre, né? Porque as taxas são exorbitantes, carésimas, né? Fora de qualquer propositura. Se a inflação nossa, nós estamos assustados com uma inflação de quase 13%, você imagina você pagar uma inflação de cartão de crédito, de como é que chama? Cheque especial, na base de 30%, 40%. Né? É uma coisa monstruosa, é um negócio que não dá para você entender, não dá para justificar de forma nenhuma. A pergunta é muito simples.
Diante desse fato de banqueiro que põe a faca no seu pescoço, sem utilizar a faca, sem sujar as mãos, mas acaba, aniquila com sua vida, te coloca num score lá embaixo, te coloca realmente pendente de tudo, você não pode fazer uma compra, você não pode trocar a sua geladeira, você não pode trocar a sua máquina de lavar, você não pode fazer nenhum outro tipo de dívida, porque você tá com um nome no Serasa, o nome empurrado pro Serasa, essa coisa toda. O cartão de crédito caduca, o cheque especial caduca. Veja bem, você tem duas questões aí. O caducar a gente chama de prescrição, é a prescrição da dívida. Qualquer dívida que você tiver, ela tem um prazo prescricional. Geralmente, você tem elencado no código vários tipos de dívida e cada uma tem um prazo prescricional relativo. 5 anos. No caso de dívidas bancárias, o prazo prescricional é de 5 anos. Depois, se em 5 anos o banco não cobrar essa dívida judicialmente, o banco não pode, ele perde o direito de ação e ele não pode mais cobrar essa dívida de forma judicial. Deixa eu pedir um favor, doutor, não fuja do microfone, por favor, que o senhor Ok. está fugindo, aí perde um pouquinho o som. O pessoal está reclamando ali que está baixo o volume. Tá, ele não consegue mais entrar com uma ação, fazer alguma constrição de bens, mas ele pode continuar cobrando essa dívida de forma extrajudicial. Então, a prescrição da dívida, ela está relacionada a uma questão jurídica, processual. Não pode mais, ninguém vai poder pegar um bem mais, ninguém vai poder entrar com uma execução, mas ele pode continuar cobrando a dívida. Ô Zé, você já se sentiu solitário alguma vez na vida? Muitas vezes. Chame seu gerente de banco, fique devendo. Você nunca vai ficar solitário, eles não vão esquecer. Não esquece. Tem uma mesmo. coisa que não vão esquecer. Bem-vindo, amigo. Se tem uma coisa que não vão esquecer é a dívida. Eu tô falando Tenho bem-vindo certeza aqui, só disso. explicar para os ninguém ouvintes, entendeu, né? telespectadores, Isso. está chegando aqui o Júnior Mota, que passou por uma pequena cirurgia de cardíaca. Júnior né? Mota e sua boate, pelo que eu tô vendo aqui, né? Isso E aí. ele tá todo pimpão, todo refeicionado. Desculpa, viu, doutor? Que é isso? Mas é a alegria Mas, olha, de rever um companheiro. Se aqui. tem uma coisa que você não vai sentir solitário é com o gerente de banco. Ele não vai esquecer nunca de você. A gente precisa ter uma visão bem ampla em relação à questão de juros no Brasil. O nosso problema de juros no Brasil, ele é um problema que envolve diretamente a composição dos quadros do Estado. Diretamente. Nós temos um sistema hoje, que é Venato, em que 80% dos recursos que circulam na economia estão na mão de 5 bancos. Ou seja, se você colocar 5 presidentes de banco numa mesa, você tem ali 5 pessoas que têm o controle sobre 80% do dinheiro que circula no país. A nossa Constituição, ela tem uma previsão de juros máximos de 12% ao ano. Mas várias medidas legislativas tiraram o banco desse dispositivo legal. Então, se você emprestar um dinheiro para alguém, você não pode cobrar mais do que 1% ao mês ou 12% ao ano. Mas os bancos podem. E tudo isso foi feito, inclusive, de forma ilegal. Por quê? A Constituição tem um dispositivo legal que qualquer matéria que se trata de juros bancários tem que ser decidida por lei complementar na Câmara dos Deputados e no Senado. Ou seja, maioria qualificada. Através de uma medida provisória, que foi no governo Fernando Henrique, foi uma medida do ministro da Fazenda Pedro Malan, que a gente chama isso de jabuti ou contrabando legislativo, colocaram dentro de uma medida provisória que a capitalização de juros era permitida aos bancos. E isso entrou por medida provisória no ano de 2000, 22 anos atrás. E hoje os bancos cobram juros capitalizados. Então as decisões legislativas e judiciais, elas são totalmente favoráveis aos bancos. Por isso que hoje, quando você tem um cheque especial cobrando 10% ao mês, isso é ilegal? A resposta é não. Não é ilegal. Não, ele só é imoral. Ele é imoral. Ele é imoral, mas ele não é ilegal. Então a gente precisa, na verdade, de que o Estado brasileiro enfrente essa questão de outra forma, porque é prejudicado, o mais carente é que é prejudicado nisso. Por quê?
Ele não acaba não tendo. O senhor acredita nisso mesmo? Que o Estado possa enfrentar os bancos? Ele não tem interesse em enfrentar. Quem? Poder ele pode, o Estado não tem. Não tem isso que eu tô nenhum querendo interesse em questionar. enfrentar. Porque quem é o grande financiador de campanha política? Bancos, construtoras... Brancos, empreiteiras. empreiteiras. Então, a situação é uma situação política, sim. Porque não há necessidade de cobrar uma taxa de juros como essa. E essa taxa de... Aí você vai esbarrar no seguinte, você tem uma dívida. A pessoa simples, humilde, tem lá uma dívida de 4, 5 mil reais. Imagine essa pessoa tendo que discutir essa dívida no Poder Judiciário. Ela não tem nem acesso ao Poder Judiciário. O custo que ela vai ter não compensa. Então é um círculo vicioso. Tem possibilidade de entrar com um processo de revisão desses juros? Sim. Essa é uma situação importante. Quando você tem um relacionamento com o banco, você pode revisar o seu relacionamento com o banco desde o momento que você abriu a conta nos últimos 10 anos. Mas a pessoa comum, eu, por exemplo, eu não sou advogado, tá? Eu posso... Não, você vai precisar de um advogado. vou precisar de um advogado. E aí o que vai acontecer? Você vai analisar o custo-benefício disso. Então o que eu faço? Olha, é melhor eu pagar e me livrar disso? Fazer um parcelamento, mesmo que seja com juros errados? Deixa eu entrar nessa questão que a Grazi colocou aqui. Se eu for negociar com o banco, é de interesse deles negociar também, Sim, não é, doutor? Certeza. Mas eu devo lá 10 mil, vamos colocar uma cifra, eu devo 10 mil, mas eu só tenho 2 mil. Eu acho que é de interesse do banco também conversar, porque eles não perderam tanto assim como parece, né? O que acontece? Juridicamente, uma revisional tem alguma procedência jurídica? Depende muito do magistrado que julga. Você tem decisões divergentes dependendo do magistrado que julga. E isso é um absurdo, é uma insegurança que existe. Você tem várias decisões, por exemplo, do STJ, que são decisões que têm efeito vinculante na primeira instância e que os juízes de primeira instância não acatam. Então, a revisional ela é um instrumento que pode levar o devedor a criar um ambiente de negociação com o banco. Exato. Mas ela por si própria, somente por ela não é um instrumento suficiente para resolver o problema. Doutor, tem várias questões aqui. A Yara está dizendo o seguinte, a revisão nunca será favorável ao devedor, diz ela. O Newton, na verdade o cartão de crédito deveria ser uma forma de pagamento e nunca como de endividamento. E agora tem Pix parcelado vinculado ao cartão de crédito. Vixe, Maria. Ô, Robertinho, lembrando que o salário mínimo hoje, se acordado com o DIEESE, deveria ser de 6.394. Por isso que a maioria gasta mais do que ganha. Tá, 6 mil. Você acreditou, né, Roberto? Robertinho tá com febre, começo da semana já. Nunca vai chegar um negócio desse. Mas a coisa se torna Falar muito de 4 mil há pouco tempo. Robertinho já tá falando 6.300, mas nem a pau. A coisa se torna muito mais estranha, muito mais difícil, muito mais impossível da gente encontrar uma luz, desculpe, no final do túnel, no fundo do túnel, quando a gente tem um país gigantesco, um país com dimensões continentais, um país que vive, que tem um abismo, né, social a ser cuidado, politicamente não é cuidado, e quando nós temos uma política econômica absolutamente desastrosa. Eu te pergunto de imediato, qual é a política mesmo, econômica do Brasil? Quem é o maior devedor do Brasil? O Brasil. O Brasil. Exato. Então o Brasil é até tomador porque o dinheiro de recursos. passa a custar caro por conta disso. Custa muito caro por conta disso, porque o Brasil não tem recurso para fechar o caixa, ele emite título do Tesouro e refinancia a dívida. Então é a cultura da dívida, não é a cultura da eficiência. Exatamente. O que você tem que mudar, e essa cultura de eficiência do Estado, ela tem que ser colocada na veia da eficiência do próprio consumidor. Ele tem que ser eficiente. De que forma? Não pode cair nas armadilhas do crédito fácil, da compra. Acabou-se a cultura da poupança. Acabou-se. Acabou. Antigamente você ia comprar alguma coisa, não, eu vou guardar dinheiro para comprar isso. Ou eu vou juntar uma quantia para dar uma boa entrada. Hoje é a mídia bombardeando com
com parcelamentos enormes, sem juros, que na verdade não existe parcelamento Banco sem juros, digital. porque não tem almoço grátis. Então é uma série de questões que o consumidor ele vai entrar numa situação que depois ele não consegue sair. Olha, tem várias questões aqui. O Giovanni diz o seguinte: nós temos tantos endividados no Brasil devido a má distribuição de renda. Uns poucos ganham muito e milhões ganham pouco. Brasil, país das desigualdades. Vilma Tereza dando bom dia pra gente. A Mariângela Quartinho, educação financeira, planejamento, recursos, coloca ela. Ricardo Cesário, o endividamento da população vem alicerçada pela alta inflação e a política de reajuste de preço atribuídas a esta gestão federal, pois a reajustamento dos preços ocorrem diariamente em virtude da correção, deve ser internacional, e ao dólar, enquanto a população vive sob os ganhos em reais e com reajuste anual. As contas nunca vão bater, nosso ganho cada vez menor e gastos maiores a cada dia. A Mariângela completa ali dizendo que existe uma lei que permite que a instituição financeira parcele uma dívida atrasada do cartão automaticamente no próprio cartão? Existe, Sem dúvida, doutor? existe. E, na verdade, essa lei foi criada. O grande problema é que as leis são criadas por um determinado objetivo, mas, na verdade, elas atingem outro. Essa lei foi criada para que, quando se detectasse que aquele devedor estava começando a pagar o mínimo do seu cartão de crédito, o sistema já automaticamente disparasse um parcelamento para que aquela dívida não crescesse. Mas esse parcelamento está sendo feito a 8,6%, a 9% ao mês. Ou seja, resolve o quê para o consumidor? Quer dizer, ele está pagando 10, 12, aí ele vai pagar 8. Olha, grande coisa, né? Então, e esse parcelamento é automático. E isso vira uma confusão tão grande que você precisa de um perito extraterrestre para conseguir fazer entender o que o banco faz numa fatura Não de é cartão de confusão, crédito. doutor, é uma diarreia mental, É né? uma coisa louca, Coisa é uma doida. coisa absurda, É. entendeu? Inclusive, dentro dos contratos bancários, a gente que lida com isso todo dia, cada contrato é de um jeito, cada cláusula é de um jeito, cada nem banco faz de um fala. jeito, cada planilha de cálculo é de um jeito. É tudo feito de tal forma para ser... O sistema é feito para ser confuso. O sistema não é feito para ser O simples. sistema é feito para ser confuso, é bom. É né? isso aí. É por A aí. realidade é essa. A É. realidade é essa. Fala, José. Não, eu fico escandalizado quando eu vejo, por exemplo, eu não sei quantas ações o ilustre doutor Causídico aqui deve ter da Petrobras. Mas saber que uma empresa nitidamente brasileira, talvez a mais brasileira de todas, que é feito exatamente para cuidar dos nossos interesses, que podia estar vendendo gasolina, né? E muita gente se rebelou quando a gasolina passou de R$2, hoje está custando quase 10 o litro, né? E todo mundo achando normal porque tem investidores. Quer dizer, gente que... Investidores não, especuladores da Bolsa. Gente que foi à Bolsa, comprou ações da Petrobras e vive disso. Quer dizer, um dinheiro extremamente parado quando poderia estar fazendo outro tipo rentável, que é exatamente em favor do trabalho. E não tem essa coisa. Quem especula e põe lá 10 milhões, 10 bilhões, né? E está feliz da vida, porque as ações da Petrobras vão se multiplicando, isso vai dar um rendimento extra, num prazo de 6 meses você ganha aquilo que você nunca vai ganhar na vida inteira, né? E dane-se que a gasolina vai a esse preço, dane-se que o botijão de gás custe mais do que 10% de um salário mínimo, dane-se que as casas estão sendo incendiadas porque estão fazendo fogueira dentro de casa para fazer esquentar água para fazer comida, dane-se, né? Que você não tenha água quente para tomar banho, quer dizer, é esse o Brasil que nós temos. E como teria que se começar a discutir por aí, né? Primeiro de tudo, acabar com esse conluio, esse compadrismo, né, de meia dúzia de titulares do sistema bancário que vão lá e decidem, vamos ferrar a população aí, vamos pôr 0,5% a mais. E é assim que funciona. Nós acabamos, essa semana foi de 11,25 para 12,25. Malvadeza para tudo quanto é lado, né, Zé? Lógico. Então, malvadeza. O problema não é um problema financeiro apenas, é um problema de vontade política. Não tenha dúvida. De vergonha na cara, não tenha realmente. Dúvida, Né? Não tenha dúvida. É a mesma coisa que falar que aquele Jorge Jesus, que era o técnico do... não, teve um problema de falta de ética. Não é falta de ética, é falta de caráter. Quando você não respeita quem está num posto, quando você não respeita o seu próximo, quando você não tem respeito a isso, você permite qualquer tipo de coisa. Até
um país tão forte como o nosso, que deveria liderar a América Latina, permitir que meia dúzia de cidadãos vão lá e mandem no nosso bolso. Renato, é exatamente isso. É isso. O doutor, ó, o Marcos tem uma dúvida aqui, acho que é importante responder para ele. Marcos, ouve aqui, ó. Ele, se dever empréstimo no banco, o banco deve ser, pode tomar a casa da pessoa. Tenho só essa casa para morar. Não pode. A casa não, né? A casa, ele não pode ter dado essa casa em garantia ao banco. Ah, ok. Se ele deu a casa em garantia, ele pode perder a casa. Tem um nome, né? Quando faz a casa. Hoje é alienação fiduciária. Os bancos Alienação. alienam a casa. Ele não pode, porque se for uma única casa, ele tem a proteção constitucional de não perder esse patrimônio. Ele só perde em uma única instância, né? Uma única condição, se ele dever para o fisco, realmente. Fisco, e assim, até ações trabalhistas têm uma discussão, mas é muito difícil perder essa casa. Não vai acontecer. Tem mais alguma, Grazi? E é lamentável, eu como advogada também, ver que juridicamente a gente não tem respaldo. O cliente vem procurar nós para fazer um contrato de revisão, que a gente vai falar para o cliente, igual o doutor falou, que infelizmente vai ter juiz que vai decidir favorável ou não. Não, mas tem que fazer. Com mas certeza. Pode ser feito. Porque como o doutor falou, a gente consegue uma negociação mais fácil, Isso, né? exatamente. Então, eu até te perguntar também, doutor, em relação ao Banco Central, quais os direitos do Banco Central que a gente pode estar procurando para, às vezes, negociar dívida quando o banco... O Banco Central, ele regulamenta o sistema financeiro, né? E ele é regido pelas normas do Conselho Monetário Nacional. Então, o banco, ele tem normas e resoluções que têm peso em determinadas decisões. Mas as decisões são as decisões que estão no Código de Processo Civil, no Código Civil e nas leis esparsas. O Banco Central não vai influir diretamente nessa questão. Agora, existe alternativa. Você, quando vai lutar contra uma dívida bancária, você está muito fraco juridicamente e processualmente em relação ao banco. Mas você tem mecanismos jurídicos de levar esse banco a fazer um acordo. Sim. Por que funciona dessa forma? Porque o banco, quando o devedor entra numa faixa de atraso de 14 dias, o banco a ter que provisionar recursos daquela dívida no Banco Central. Então, além do banco não receber, ele está começando a ter que depositar esses valores. Num período de 1 ano, essa dívida tem que estar toda depositada no Banco Central. Então, muitas vezes, quando sai aquelas negociações de banco que está cobrando a dívida, dando 80%, 90% de desconto, eles estão fazendo isso baseados em quê? Em trazer esse recurso que está preso no Banco Central de volta. E quando o banco abre a negociação com o devedor, ele sempre vai abrir a negociação com devedores que já têm ação judicial. Então a ação judicial ela passa a ser um componente importante para construir a negociação com o banco, mas ela em si só não é suficiente, em si mesma não é suficiente. Os programas de maior audiência, naturalmente são os programas mais caros da TV brasileira, do rádio, essa coisa toda, sempre vai ter lá um banco. A maior audiência da TV Globo é o BBB. É a maior audiência da Globo. Por isso que ela está esticando cada vez. Passou o Jornal Nacional também. Passou o Jornal. Mas se você pegar o Jornal Nacional, que é uma audiência diária, tem o patrocínio de um banco. Se você pegar o BBB, tem patrocínio de um banco. Se você pegar a Copa do Mundo, tem 1 ou 2 cotas de banco. Então é esse tipo de coisa que impede a grande mídia, a grande imprensa, de realmente tomar uma posição. Por exemplo, quando o José Serra foi brevemente governador de São Paulo, né? São Paulo se desfez de 2 bancos que tinham cunho social. Nossa Caixa, nosso banco e o Banespa. Entregues de graça praticamente. Do Santander. Só o patrimônio que tinha, o patrimônio imobiliário que esses bancos, cada um deles tinham, era um negócio fantástico, maravilhoso. Simplesmente ele passou para adiante, para outros sistemas financeiros, que se tornou um dos maiores bancos do Brasil, um dos maiores rentáveis, que é um banco espanhol. Sim, né? Que Não sim. preciso nem falar o nome. Mas que se tornou ver os juros que são praticados hoje, ver se tem algum empréstimo social, financiamento social, se tem algum. Não tem mais.
Esse é o sistema bancário, Exatamente. lamentavelmente, que nós vivemos. Vamos ensinar da próxima vez como não gastar. Como é que é? Gastar menos do que ganha? Gastar menos do que ganha. Vamos fazer essa da próxima vez, doutor? Vamos combinar. O cara pode fazer isso durante 3 meses, até morrer de fome, morrer de inanição, matar os filhos de inanição, porque não tem como tem você gastar menos. Controlar o que se você não tem nada? É ridículo você pagar o banco. Né? É difícil. Não pague. Não pague, eu sou a favor do calote. Você está dizendo uma coisa particular. Mas lógico que é particular, uma opinião minha. Não pague. Isso. Se você, entre a manutenção da sua família, a alimentação do seu filho, o estudo do seu filho, das pessoas que você se torna responsável e pagar o banco e deixar que seu filho fora da escola, não ter alimento, não pode, dá calote. Você tem que ter prioridade nas suas contas. Quando você vai passar por isso, você vai priorizar. O que a gente milita e o que a gente luta é o seguinte: não é não pagar, mas é pagar o que é certo, o que é justo. Lógico. Esse é o caminho. O banco, você pegou o dinheiro num banco, você tem a obrigação legal de pagar esse dinheiro. Lógico. O problema é que o sistema leva as pessoas a não pagarem. A última vez que eu tive aqui, eu disse para vocês aqui que o banco tinha dado um limite de crédito. Lembram disso? Que eu falei que meu filho tem 18 anos, não trabalha, e o banco deu um limite de... Ele abriu uma conta digital. No dia que ele fez aniversário, o banco colocou R$9.000 de limite para ele parcelar. Ótimo. Que ele já passou para 14. Gasta, então manda ele gastar. Por que será que eu só tenho 4? Acho que ele sabe o Entende? tanto que entra. Então, pouco, quer dizer... Tão pouco que entra. Porque o crime compensa, né? Doutor, pois não, vai mais uma rapidinho, pergunta. rapidinho. O processo, ele entra com o processo de execução, essas dívidas de cartões? O cartão não entrava antes, agora tem entrado. Até um ano atrás não entrava com execução. Hoje tem entrada. Agora, os bancos têm tido um cuidado de entrar com outro tipo de ação. A doutora sabe, entra com uma ação monitória. Sim. Porque com a monitória, ele tem a instrução para poder apurar o valor, para não ter um problema de não ter certeza e liquidez no título. Mas já tem entrado com execução em dívidas de cartão de crédito. Doutor Francisco, estamos em cima da hora. Obrigado pela participação. Um abraço, boa semana. A todos vocês aí. Obrigada, Bom dia e doutor. obrigado pelo